Pastor Danilo vai começar uma série de mensagens sobre escolhas, decisões. Quem vai fazer Enem aí, vestibular no final do ano? Cadê? 10 pessoas? Uma galera, né? E é uma fase de escolhas. E para se tomar escolhas sábias, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Alguém mais aqui precisa ouvir a voz dele? E a voz de Deus, é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, sobre a voz de Deus. Como entender ou tentar discernir a voz de Deus? Como Deus fala? Como será que a terra reagiu ao ouvir pela primeira vez a voz do seu Criador? A Bíblia, ela é um livro fantástico, porque se nós fizermos perguntas para Ele, Ele vai nos responder. Por isso, pergunte para a palavra. Pergunte a Deus. Não só peça, pergunte. Muitas vezes o que você precisa é uma resposta, não uma bênção. Como será que a terra reagiu ao ouvir pela primeira vez a voz de Deus? Como nós podemos ouvir a voz de Deus, sendo que nada do que foi feito se fez sozinho e Ele não colocou a mão em nada para fazer? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus fez todas as coisas falando. Falando. Quando Jesus foi questionado quanto a um paralítico, a pergunta de Jesus não foi: o que é mais fácil fazer? Perdoar os pecados dele? Ou curá-lo? A pergunta não foi essa que Jesus fez. A pergunta foi: o que é mais fácil dizer? Porque nada é difícil para Deus. Achei que pelo menos um glória a Deus eu ia ouvir. Nada é difícil. Existem coisas impossíveis, amém? Para nós. Para Deus não. Agora para nós existem coisas difíceis, ok? Amém? São possíveis, mas são difíceis. Para Deus nada é difícil. Porque Ele só precisa falar. Jesus disse: o que é mais fácil dizer para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados? Ou filho, levanta, toma o teu leito e anda? Dizer. Deus é um Deus tão poderoso que não precisa botar a mão em nada para fazer. A única coisa que Ele pôs a mão para fazer está sentada do seu lado. Você teve esse privilégio. Você foi moldado, esculpido. Todas as outras coisas ouviram a voz de Deus do nada e do nada existiram. Uau! Como que será que é a sua voz? Como será que é a voz do Deus Todo-Poderoso? É importante nós fazermos essas perguntas, porque entendemos que o falar de Deus é criativo. O falar de Deus tira coisas que não existem para o âmbito da existência. O falar de Deus é algo criativo. Por isso, quando Deus fala, querido, nós precisamos dar ouvidos. Quando Deus fala, nós precisamos escutar. Porque Deus falando significa que a voz de Deus, sendo que do nada tudo passou a existir, quando Ele fala, nós precisamos ouvir atentamente, porque vida está sendo criada. Quando Ele fala, o amor está em movimento.
O verbo deixa de ser estático e passa a ganhar vida. Por isso o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo em execução. O amor com o corpo, chamado Jesus. Por isso quando Deus fala, querido, preste atenção, algo está sendo criado. Dentro de você ou fora de você, em algum âmbito, algo está sendo criado. A voz de Deus é criativa. Deus até no trono, pastor Domingos gosta de falar isso. Até no trono Deus precisa tomar cuidado para se mexer. Porque se ele mexer, opa. Deus é um Deus criativo, irmãos. Eu já falei isso aqui em outras pregações. Deus é um Deus fantástico. O trono de Deus é o maior show pirotécnico que existe no mundo. Imagina um trono no aspecto de jaspe com sardônio. E o que está sentado nele se veste com arco-íris. E tem os olhos como chama de fogo. À frente desse trono tem um rio de cristal. E desse trono saem vozes, raios e trovões. Uau! A gente tenta aqui, com iluminação, fumaça, recriar alguma coisa, mas é muito longe. É muito longe. O meu desejo nessa noite, que nós possamos ouvir essa voz, e que essa voz crie em nós coisas novas nessa noite. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor, acompanhe comigo no telão. O tema dessa pregação é esse: ouvindo a voz de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí soprou em suas narinas. Você está aqui comigo, irmão? Está balançado no irmão do seu lado aí e fala assim: você está aqui? Fala, então me ajuda. Do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou a ser um ser vivente. A palavra que aparece para sopro aqui é ruá. Significa o sopro da vida, o fôlego da vida. Ou seja, o fôlego de Deus traz vida. Você vai começar a entender. O fôlego de Deus traz vida. Deus sopra na narina do homem e a vida entra no homem. O ruá de Deus, o fôlego de Deus, apenas o seu fôlego. Ruá Elohim significa o fôlego criativo de Deus. A fala de Deus. O fôlego que cria as coisas. A fala, ela é composta por alguns elementos fantásticos. O primeiro deles é o pensamento. Antes de falar, você pensa, raciocina. O primeiro elemento da fala é o raciocínio. Humanamente falando, no processo é esse: a mente produz o som a ser criado e elabora ele. Em seguida, o ar, o fôlego, passa pelas pregas vocais, fazendo elas vibrarem. E essas vibrações são recebidas pela orelha, direcionadas pelo labirinto e discernidas no tímpano. Então a voz emitida torna-se voz ouvida. Vou repetir o processo: concepção na mente, fôlego, pregas vocais, emissão, orelha, labirinto, tímpano, voz emitida, voz recebida. Israel, mas por que você está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque de repente você chegou aqui nessa noite com o pensamento de que você é um acidente. De que você foi só um caso do seu pai com a sua mãe. E eu estou aqui para te dizer hoje que o seu processo de existência começou na concepção de Deus.
na mente dele. E da mente dele você passou a existir e ganhou fôlego. Passou pela voz dele. E você está aqui hoje para escutar a minha voz. E ser um eco da voz de Deus para os perdidos. E dizendo para eles: olha, existe um Deus que te concebeu no intelecto. E que conhece você. E te chama pelo nome. Antes de você estar no ventre da sua mãe. Concepção de Deus. Você está na mente de Deus, querido. Você foi planejado na mente dele. Dá uma olhada para o irmão do seu lado e fala assim: uau. Você foi concepcionado lá. Você está na cabeça dele, meu irmão. Concebido lá. Você não é um acidente, você foi projetado, criado, elaborado pela mente mais fantástica que existe no universo. E o fôlego de vida te trouxe aqui. Fôlego de vida, ruá de Deus, voz de Deus. Eu quero falar sobre um jovem que ouviu a voz de Deus. Um carinha muito legal chamado Samuel. Alguém já ouviu falar? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Né? Samuel ouviu a voz do Senhor. Quero acompanhar rapidamente no telão 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 ao 11. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito válida naqueles dias. A minha versão diz muito válida. Aquela ali diz o quê? Raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Verso 2, passa. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando já fracos, estava ficando cego, não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Onde é que ele estava? Onde é que ele estava deitado? Onde se encontrava a arca de Deus. Verso 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Verso 5, ele correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: eu não te chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Verso 6, de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Verso 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Presta atenção no verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Verso 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Eu gosto um pouco mais da minha versão, que diz assim: então veio o Senhor, verso 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ora, a história é linda, sim ou não? Quem queria ouvir a voz de Deus assim, nitidamente? Você vai ouvir se você quiser. Eu disse que você vai ouvir se você quiser. É fantástico esse texto, irmãos. Eu fico me colocando no lugar de Samuel. Um menino, um jovem, completamente dedicado ao Senhor, que foi deitar para dormir. Deitar no santuário, no lugar onde ficava a arca. Ele poderia não conhecer o Senhor, mas ele já era apaixonado pelo lugar da habitação dele. Vou repetir, ele podia não conhecer a voz do Senhor, mas ele era apaixonado pelo lugar da habitação de Deus. O lugar onde Deus habitava, a arca da aliança.
O lugar onde por uma vez por ano o sacerdote entrava para pedir perdão pelos pecados do povo. Onde a presença de Deus era manifesta naquele tempo. E é o lugar onde Samuel escolhe para dormir. Passar a noite. A gente aprende algumas coisas com esse texto. Primeira coisa, Deus não fala em meio ao pecado. Repita, Deus não fala em meio ao pecado. Os filhos de Eli viviam na prática do pecado. Se você pegar para ler o texto, você vai ficar enojado. Tamanha falta de temor no coração dos filhos do sacerdote. A Bíblia diz que Deus já não falava com frequência ao seu povo. Ora, se é o mesmo Deus que eu creio, que desde Gênesis não quer simplesmente visitar o seu povo, mas quer habitar com ele, amém? Vocês creem nesse mesmo Deus? Deus que deseja habitar com o seu povo? Não é isso que nós vamos fazer nossa eternidade inteira, habitar com Deus? Eu estou animadão para isso. Mais alguém está empolgado aqui? Esse mesmo Deus não fala com frequência ao seu povo. Por quê? Diga pecado. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. A prática do pecado. O profeta também, o sacerdote também. Ele passava a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Ele não era justo com seus filhos. Ele não era firme com seus filhos. E mediante toda essa prática de pecado, o Senhor não falava com seu povo. Falava raramente. Mas Deus olhou e achou um menino puro, consagrado, servindo. A Bíblia diz que ele estava servindo Eli. Deus encontra um coração de servo e que ama a casa dele. E aí esse aí, Deus chama pelo nome. Primeira coisa que a gente percebe nesse texto: Deus não conversa com o pecado, irmão. Não tem papo. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos sido muito firmes na nossa pregação aqui com relação ao pecado. Sabe por quê, irmão? Porque tem que ser assim. Pecado é pecado. Repete comigo assim: o evangelho é simples. O que é certo, é certo. E o que é errado, é errado. Não é fácil. Não é simples. E Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então ame o Senhor, guarde os mandamentos dele. Não negocie com o pecado. Pecado a gente resiste. Pecado a gente confronta. Pecado a gente corre se for preciso, mas não cai. Pastor meu, muito amigo meu, costumava dizer assim: se Satanás aparecer para você, Israel, com um par de chifre, uma cauda vermelha, um tridente, vai para cima, irmão. Fecha o olho. Agora, se ele vier de mini saia, um decotão e o cabelo no meio das costas, vaza. Vaza, 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 vaza. Tem gente que não resistiu o decotão, irmão, sai fora. Tem hora que você tem que correr. Quem mais correu do pecado? José. Está na Bíblia. O diabo você resiste. O pecado você corre. Corre, se afasta. Deus não conversa com o pecado e o crente também não. Amém? Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: nós não conversamos com o pecado. Porque Deus não fala onde há pecado. Naquele tempo os pais, quando eles queriam que o filho crescesse nos caminhos do Senhor e servindo ao Senhor, eles entregavam esse filho no templo, para que essa criança crescesse nos caminhos do Senhor. Ou seja, Samuel não era igual aos outros. Samuel era separado, exclusivo, privativo, VIP de Deus. Sabe o que significa isso? Santo. E
que é que Jesus mandou a gente ser? Não. O que é que ele mandou você ser? Se a sua boca não disser, é porque você não sabe. Diga, Jesus me mandou ser santo, separado, exclusivo. As pessoas acham que separado é assim, jogado de lado, né? Não. Sabe quando você tem aquele pratão de arroz, feijão, bife com batata frita? Hein? Sim ou não? Quem está comigo aqui, os irmãos agora? Os irmãos que gostam de ter um chamado da picanha aí, cadê? Pode me pagar aquele sanduíche final do culto que eu estou aceitando. Hein? Você vai do seu prato, come tudo. O que é que você deixa por último? O exclusivo. Aquele pedação de bife, é ou não é? Hein? O VIP. Para com essa sua concepção de que você é excluído. Ei, você é exclusivo. Você é separado. Você é só dele. Você é VIP. Você é top. Você é, escolhidão. Você, moça, você não está perdendo tempo, não. Você está se preparando, se dedicando. Ei! Você é demais. Você é exclusiva. É o que Samuel era. Um rapaz exclusivo de Deus. É o que essa geração aqui dessa igreja é. Uma juventude exclusiva de Deus. Exclusiva. Por isso que em Cantares você vai dizer, é um jardim secreto. Regado, é Ele mesmo que cuida. Ele não terceiriza o seu cuidado. É Ele quem cuida. É Ele quem dá o crescimento. É Ele que te ampara. Fala para o irmão do seu lado, hoje eu saio daqui voando, irmão. Primeira coisa, Deus não fala em meio ao pecado. Segunda coisa, Deus fala com quem serve de todo coração. Samuel estava servindo. E era um menino, adolescente, servindo na casa do Senhor com o seu coração inteiro. Dormindo perto da arca, dormindo perto da presença. Quando é que foi a última vez que você botou um louvor para dormir? Hein? Botou uma adoração e falou assim, Espírito Santo, invade o meu quarto aqui que eu quero dormir com a tua presença. Hein? Quando é que foi a última vez que você botou lá e começou a falar em língua até pegar no sono? Bota um play lá. Quando eu te vejo, e vai, meu irmão, vai embora. Exclusivo. Quem aqui, olha, agora eu vou pegar você, tá? Na época do namoro, fazer aquela ligação 3 horas, dormia 2 vezes no meio. Era ou não era? Nossa, amor, como foi seu dia? É, amor. Porque tem 3 palavras que o homem sustenta uma conversa eternamente. Você sabe disso, né? Como foi? Sério? Por quê? Mas como foi? Você fica. Como foi? Sério? Amor, tô falando pra você. Mas por quê? Você fica aí, meu irmão, às 3 horas. Passei essa técnica de graça, tá? E a irmã vai botando pra fora, irmão. Spread it out. Ó. Só que o seguinte, você gasta tempo porque você ama. Quando foi a última vez que você leu a palavra do Senhor antes de dormir? Porque o Salmo 1 vai dizer que o justo, ele medita na palavra de dia e de... olha aí. De dia e de noite. Diga, eu não converso com pecado. E eu sou privativo. Eu sou VIP. Eu sou separado. Eu sou exclusivo. Eu sou santo. Deus fala com quem serve de todo o coração, meu irmão. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto. Isso aqui é para ninguém infartar agora.
A voz de Deus se parece com a voz dos seus líderes. Samuel ouve a voz de Deus, mas Samuel não conhece a voz de... O próprio texto disse isso pra gente. Mas ele acha que é a voz de quem? A voz dos seus líderes espirituais, muitas vezes, vão soar como a voz de Deus para você. Escute o seu pastor. Escute o seu discipulador. Escute o seu supervisor. Porque muitas vezes vai ser a voz de Deus falando através deles. Vamos fazer uma outra meditação. Quem foi que apontou o caminho para que Samuel tivesse um relacionamento com Deus? Eli. Tem tanta gente que não sabe como ter um relacionamento sustentável com Deus, um relacionamento consistente com Deus. Pergunte aos seus líderes. A voz de Deus vai se parecer muitas vezes também com a voz dos seus pais. Viu, irmã? Se a sua mãe falou que esse caba não presta, sai fora. Viu, irmão? Se a mãe falou, meu filho, ó, dá linha. Sabe que mãe não tem sexto sentido, não tem 14º. Tem uma velha história que a mãe virava para a menina e falava assim: minha filha, esse namoro seu, abre o olho. Ah, mãe, mas ele é lindo. Beleza. Minha filha, esse namoro seu namorado, abre o olho, minha filha. Ai, mãe, mas eu estou apaixonada. Terceira vez, minha filha, seu namorado, presta atenção, como é que ele age assim, como é que ele faz. Abre o olho. Ai, mãe, eu estou tão apaixonado. Casou. Deu um mês, a filha veio: mãe, meu marido fez isso. Minha filha, fecha o olho. A hora de abrir o olho passou. Então, meu irmão, escute sua mãe, escute seu pai. A voz de Deus vai se parecer com a voz dos seus pais. A voz de Deus se parece com a voz dos seus líderes. A voz de Deus se parece com a voz daqueles que você deve honrar: seus pastores, seu discipulador, seu supervisor. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: essa aí foi para você. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Deus chama Samuel no verso 4 e verso 6. Samuel não conhecia a voz de Deus, mas ele correu para Eli. O que mais que a gente aprende com esse texto? Quarto, a voz de Deus vem para quem está disposto a reagir a ela. Reagir. Porque todas as vezes, todas que ele foi chamado, ele respondeu. Todas. Vê aquele menino briguento? Que a mãe fala: Antônio! Correndo. Antônio! Correndo na igreja. Antônio, eu vou te pegar. Mãe, tô aqui. Né? Samuel não. Samuel, eis-me aqui. Pronto em responder, pronto em reagir. Deus está atrás de gente que reage à voz dele. Deus está atrás de gente que vai ouvir a voz e vai obedecer. Deus está atrás de gente que vai ouvir o chamado dele e vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Tem alguém aqui assim nessa noite? Tem alguém que vai reagir à voz de Deus? Tem alguém que quer reagir à voz dele? Tem alguém que quer dizer para ele assim: pode falar comigo, que eu sou pão para toda obra. O Senhor pode contar comigo, que eu vou reagir ao teu chamado. Deus queria uma conversa. E Deus está disposto a quem vai reagir à sentença. Deus queria um diálogo. Deus queria revelar. Deus queria trazer direcionamento. Por isso, quando o Senhor chama Samuel, Samuel diz: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Nós precisamos muitas vezes ouvir, queridos. Por muitas vezes nós temos escutado, não temos ouvido. Tem diferença de escutar e ouvir. Escutar é o que vocês estão fazendo aqui. Ouvir é se vocês viverem o que vocês estão escutando.
Samuel disse: o teu servo ouve. Eu estou atento ao teu chamado, à tua voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, queridos, e reagir a essa voz. Tantas vezes Deus quer nos dar um comando, Deus quer nos dar uma direção, e nós vamos procurar em tantas outras coisas, tantos outros lugares. Hoje mesmo eu ia preparar essa pregação, eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu ia falar. Eu falei para a Priscila: amor, eu vou buscar inspiração. Aí liguei a televisão, o YouTube, e fui procurando pregação. A Espírito Santo falou comigo: você depende disso aí ou de mim? Eu falei: estou desligando. É nóis. Sabe? É automático da gente buscar as nossas soluções em tantos outros lugares, sendo que nós temos uma voz que quer nos guiar, nós temos uma voz que quer dar direcionamento, nós temos uma voz que quer nos dar orientação, nós temos uma voz que quer nos dar um futuro que Ele deseja, nós temos uma voz que não nos deixa confundidos. Eu sou um bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ouça a voz de Deus nessa noite e reaja a essa voz. As ovelhas ouvem e seguem. Reação. Chega de passividade. Deus está atrás de atividade. Atividade. As ovelhas ouvem e seguem. Ouvir e agir. Diga: ouvir e agir. Ouvir e agir. Ouvir e reagir. Você precisa ouvir a voz de Deus nessa noite, querido, e reagir a ela. Portanto, se você está aqui hoje, Deus está começando a falar com você aqui, comece a reagir a essa voz, comece a reagir a esse direcionamento, porque o Senhor quer falar para o teu coração hoje, te dar orientações, direcionamentos quanto ao teu futuro, quanto à tua casa, quanto ao teu casamento, quanto ao teu relacionamento, quanto aos teus estudos. Já perguntou para Ele? Não, decidi porque dá dinheiro. Quinta coisa que a gente aprende com esse texto: quando Deus fala, nós ouvimos e reagimos. Ele habita no meio da revelação. O texto diz que quando Deus fala a Samuel, e ele sabe que Samuel agora está ouvindo e não mais escutando, o texto diz assim: pôs-se o Senhor ali. Se você ouvir a voz de Deus no direcionamento profético que Deus está te dando, o Senhor vai estar com você ali. Eu vou repetir que você não entendeu. Se você ouvir a voz de Deus e se posicionar no direcionamento profético que Ele está te dando, o Senhor vai estar ali com você. Sabe por que muitas vezes nós não temos a presença manifesta de Deus? Porque nós agimos sem a permissão dEle. Tem um avivalista fantástico chamado Smith Wigglesworth. O nome é em língua, você já fala em língua, só fala o nome do lugar. Wigglesworth. E ele disse que certa vez ele estava orando tanto para o Espírito Santo possuir ele, que ele andava e parecia que tinha uma mão atrás das costas dele, dirigindo ele para onde ele devia ir. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é ser guiado pela voz de Deus. Quantas vezes, hoje, nesse dia aqui, quantas decisões você tomou sem perguntar para Deus? Quantas? Sabe o que a gente precisa? Voltar a ser menino, igual Samuel. Quebrar essa cadeia na sua mente que você acha que sabe de tudo. Você não sabe de nada, cara. Moça, você não sabe de nada. Ele sabe todas as coisas. Sabe voltar a ser inocente? A fase dos porquês. Senhor, para onde eu devo ir? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, tem uma reunião hoje no meu trabalho, o que eu devo falar? Senhor, tem uma apresentação no meu trabalho hoje, uma professora que é à toa, não é nem até, é à toa. O que eu devo falar? Enche a minha boca, Deus. Sabe, gente ousada, gente que reage, gente que não é passiva. Vai ser mais um, sobe lá e apresenta o trabalhinho como todo mundo. Ei! Você não! Você não é movido pelo seu entendimento. Você não é movido pelo seu intelecto. Você é movido pelo dínamo do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. E você fala aquilo que o Espírito Santo falar, e se cala na hora que o Espírito Santo mandar se calar. Pergunte a Ele. Consulte a Ele. A gente vem aqui e canta, é a parte que a gente mais mente.
Nosso amigo Santo Espírito. Chama de amigo, mas não conta com ele a semana inteira. Só vem no sábado. Aí aqui ele é amigo. Amigo a gente gasta tempo. O Espírito Santo não quer ser bem-vindo aqui só no sábado, irmão. Quer ser bem-vindo na sua vida a semana inteira. Tem alguém aqui que foi convidado essa semana para estar aqui? Alguém foi convidado? Deixa eu ver. Você foi convidada. Mais alguém? Ali. Para convidar alguém para vir para o culto. Vamos lá. Você mandou uma mensagem na segunda. Ó, e aí? Ah, não sei se vai dar. Pô, você me confirma na quarta, então tá. Aí quarta-feira você entra em contato. E aí? Pá, vamos tomar um sorvete? Aí paga um sorvete, gasta grana. É ou não é? Paga um sorvete, senta com a pessoa, convida. E aí, vamos no culto. O culto vai ser tão legal, vai ser tão bacana. Ah, não sei, tem que ver porque eu tenho um compromisso, beleza. Sexta-feira você liga para a pessoa de novo, gasta seus créditos, ou não é? Ó, 3 vezes entra em contato. Vamos lá, para convidar para o culto. Aí por Espírito Santo de Deus, você chega aqui no sábado e fala assim: tu és bem-vindo. Não vai convidar não? Relacionamento durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Relacionamento, irmão. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nem um amém, misericórdia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmão. Pá, acabou com isso. Cheios do Espírito. Porque quando nós ouvimos a revelação de Deus, queridos, nós nos posicionarmos profeticamente naquilo que Deus tem para nós, nós teremos a garantia da presença dEle conosco. Quando nós obedecemos, Tiagão falou algo fantástico aqui: 10 gramas de obediência vale mais do que qualquer 1000 horas de oração. Sabe por quê? Porque Deus quer obediência e não sacrifício. Sabe por quê? Quando você obedece, você está dizendo que você ama. Sim ou não? Sim. E se Deus sabe que você ama, você não precisa ficar explicando. Você coloca a mão e diz: em nome de Jesus seja curado, e é curado. Você não está entendendo? Você não precisa ficar explicando. Sabe por quê? Porque Ele sabe, você tem relacionamento, você ama. As pessoas com quem você mais ama, as coisas são mais simples. Meu amor, eu vou no mercado comprar um negócio. Tá bom. Não precisa perguntar para onde, como é que você vai. Você vai de carro, vai pagar no dinheiro, vai pagar. Não! Vai lá, vai comprar. Por quê? Porque eu confio. Com Deus é a mesma coisa. Sabe o que está faltando? Relacionamento, confiança. Aí a gente tem que se matar de orar 1000 horas, que não obedece. Mateus 28, a partir do 19, o final da grande comissão, do grande chamamento, diz: e este sinal, e eis que eu estarei com vocês até a consumação do século. Se o quê? Se vocês forem fazerem discípulos, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinam todas as coisas que eu vou ter ordenado, aí sim eu estarei com vocês. Mas a presença dele é condicionada à obediência. Deus quer obediência e não sacrifício. Não adianta você fazer um jejum de 30, 40, 50, 1000 dias se não obedecer. Não ser fiel no dízimo, não ser fiel nas ofertas. Pastor Márcio Valadão diz uma frase que eu acho fantástica: 99% de obediência é igual a desobediência. 99% de fidelidade é igual a infidelidade. 99% de verdade é igual a mentira. Porque ou é ou não é. Ou é 100% ou não é. Que nós possamos ouvir a voz de Deus nessa noite, nos chamando para um compromisso maior, nos chamando para um novo lugar nele, um novo lugar de responsabilidade, um novo lugar de entendimento sobre quem nós somos. Você não é pouca coisa, você é embaixador do céu e embaixatriz do céu na terra. Você representa o reino de Deus. Agora, como será que é a voz dele? Deixa eu correr. Jó 37, versículo 5. Jó, capítulo 37, versículo 5. Vamos, Ed, acorda, Ed. Jó 37, 5. Jó 37, 5. Jó 37, 5. Oh, Jó 37, 5. Jó. Gente, Jó
37, 5. Obrigado. Vamos ler junto? 1, 2, 3, já. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Troveja. Diga troveja. Não, diga troveja. Como é que é, Tiago? Vem cá, dá uma trovejada aqui. Troveja. Assim, ó, trovejada. A voz de Deus é trovejada. Ezequiel 43, 2. Olha o que diz o texto. Ezequiel 43. Isso, garoto. E eis que a glória do Deus de Israel vinha a caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas. Uau! Profeta Ezequiel, olha que fantástico aqui. Ele ouviu a voz do Senhor, e foi esse o testemunho acerca da voz dela. Era como voz de muitas águas. Mas essa não foi a única ocasião que ele ouviu a voz de Deus. Vamos voltar um pouquinho no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. E andando eles, eu ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Uau! Um ruído, um estrondo, um barulho. Vale ressaltar essas expressões ao se falar da voz do Senhor como voz de muitas águas, porque nesse paralelo em que o escritor está fazendo, ele não está dizendo que a voz de Deus é molhada, ele está querendo se referir ao barulho, ao som que isso dá. Pois nesse paralelo a verdade que quer se transmitir não é necessariamente ligada à água, mas ao barulho. Além de Ezequiel que fala isso, nós temos Jeremias. Jeremias capítulo 51, versículo 16. Jeremias 51, 16. Faze ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há no céu. Uau! Estrondos de água. Nós já temos aqui 3 testemunhos: 2 de Ezequiel, 1 de Jeremias 4, e tem o de João ainda em Apocalipse. Olha o que vai dizer João, Apocalipse 1, versículo 15. Os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. 4 textos. 2 Coríntios 3, 1 vai dizer que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece qualquer questão. Teologicamente a gente precisa de 3 bases, eu te dei 4. Para te mostrar como é a voz dele. Agora, o que o texto quer dizer sobre voz de muitas águas, Vinícius? O que quer dizer isso? A expressão voz de muitas águas não é apenas uma menção a um detalhe, mas é uma ênfase e uma doutrina escriturística. Então, é de suma importância que a gente possa entender o significado disso, meu irmão, para que você escute essa voz nessa noite. Entenda isso. O que quer dizer voz de muitas águas? O fato aqui não está ligado à água, mas sim ao barulho, ao ruído. Significa que é uma voz inconfundível. Quem já ouviu o ditado assim: parece que fulano nasceu perto da cachoeira? Por quê? Porque fala? Por que fala alto? Por causa do barulho. Quanto mais perto da cachoeira você vai chegando, mais alto você tem que ir. Para quê? Para se ouvir. É ou não é? Fernandão, tá pronto aí? Ed, tá pronto aquele áudio aí? Queria que os meninos apagassem a luz rapidinho, só para vocês entenderem uma coisa. Eu vou fazer uma declaração de amor para vocês, tá? Tá bom? E vocês vão escutar algo parecido com a voz de Deus, ok? Pode dar o play.
Sabe o que é o nosso problema? Nós estamos longe da cachoeira. Longe da cachoeira a gente consegue conversar e se ouvir. Debaixo dela é impossível ouvir outra coisa. A voz do Senhor é como voz de muitas águas. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, sabe o que você precisa? Correr para debaixo da água. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, estamos ouvindo sobre tantas coisas, tantas vozes desse mundo maligno, dizendo como nós devemos nos vestir, dizendo como nós devemos nos comportar, dizendo aquilo que nós devemos falar, dizendo aquilo que nós devemos aceitar e engolir. Sabe o que você deve fazer? Correr para debaixo da água. Faz diferença estar longe da água? Faz. Porque quando você está debaixo das águas, a única coisa que você ouve é orientação. A única coisa que você ouve é amor. A única coisa que você ouve é consolo. A única coisa que você escuta é a voz do Deus Todo-Poderoso. Por que a voz dele é como voz de muitas águas? Porque ela ofusca qualquer outra voz. Porque o amor dele é tão intenso que quando você está debaixo dele, qualquer outro amor é superficial. Porque a graça dele é tão poderosa que quando você está debaixo dessa torrente, qualquer outro favor perde sentido. O meu convite a você nessa noite é que nesses últimos 5 minutos a gente dê o melhor mergulho que a gente já deu. E escute a voz dele sem mistura. E escute a voz inconfundível dele hoje sem nenhuma outra voz. O direcionamento para o seu futuro vem dessa voz. O norte para a sua vida e para as suas decisões vem dessa voz. A faculdade que você deve fazer vem dessa voz. Deixa eu te contar uma história rápida em 2 minutos. Eu conheci um rapaz do interior que era muito inteligente. E ele tirava notas altíssimas na escola. O moleque era bom aluno pra caramba. Inteligentíssimo. Mas o pai daquele menino sabia que ele tinha um chamado ministerial. Mas a mãe queria que ele fosse médico. E ele é um cara inteligente. Tirava todas as notas acima de 7,5 e 8, 7,5 e 8, 7,5 e 8. Ele era tão inteligente, esse moleque, que ele ganhou um pré-vestibular da escola. Então, ele estudava de manhã, de tarde e de noite. E final de semana, para se preparar para o pré-vestibular de medicina, ele fazia um pré-vestibular específico de exatas: química, física, matemática e biologia. Esse moleque era genial. Até música das matérias ele fez. Em estrutura atômica eu vou virar uma fera. Sei que um átomo se divide em núcleo e eletrosfera. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácidos têm sabor azedo e base é adstringente. Esse menino ele era genial. Pegava tudo e entendia de uma forma que ninguém entendia. Mas um dia no quarto dele, tendo um devocional, ele fez uma pergunta que eu não aconselho você, se quiser continuar na mesmice, fazer. Que é assim: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? A presença de Deus invadiu o quarto daquele garoto de 16 anos. Ele estava lá sentado com seu violãozinho Giannini, desafinado.
Mas ele cantava canções sinceras, com o coração rasgado. E a presença do amado invadiu o quarto e selou aquele rapaz. E disse para ele: eu vou te levar nas nações dessa terra, porque eu te encontrei. Achei um coração com quem eu posso contar. E se você se render ao meu chamado, o mundo está para ver o que eu posso fazer na vida de um menino de 16 anos. Esse menino nunca mais olhou para trás. Esse menino já ministrou na Europa. Esse menino já ministrou na América do Norte. Esse menino já rodou mais de 30 países. Esse menino já gravou CD de tudo quanto é canto. E esse menino está aqui hoje, dizendo para você que vale a pena. Ouvir a voz de Deus vale a pena. Ouvir a voz inconfundível dele. Vem mergulhar debaixo da cachoeira hoje. Vem ouvir essa voz de muitas águas hoje. Vem se render para Ele e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir o Teu direcionamento. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero ouvir o Teu norte. Eu quero ouvir, Senhor, eu quero ouvir. Eu entro debaixo das Tuas águas nessa noite. Eu entro debaixo das Tuas águas nessa noite. Eu entro.